Muito bem, estamos então hoje aqui, sábado 2 de abril de 2022, para mais uma belíssima entrevista com a irmã Clara, né? Esse baú de memórias, né, das irmãs beneditinas. Boa tarde. Então, hoje quero falar sobre o carisma do Instituto das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, que sempre foi vivido, sempre foi atual e dinâmico e vivido com fidelidade, mas não estava com uma definição escrita até o Vaticano II, com o capítulo geral especial de 1968, se começou a atualização dos documentos de vida da nossa congregação. Mas acontece que carisma não aparecia ainda nos nossos documentos. E a Igreja, a partir do Vaticano II, começou a exigir que se fizesse uma indicação bem concreta, clara, pormenorizada, dos elementos do carisma. Então, o capítulo geral de 1982, ele decidiu, nós temos que partir para fazer um estudo profundo sobre o nosso carisma. E foi dali então que foi organizada uma comissão e se começou esse trabalho muito intenso, muito bonito e de muita dedicação. Estudou-se a partir das origens até todos os documentos ao longo da existência do nosso Instituto. Nas origens se focalizou mais justamente as nossas fundadoras, a sua espiritualidade, para que através da espiritualidade se chegasse ao seu carisma. E a espiritualidade nós sabemos que é justamente um conjunto de maneiras com que a pessoa recebe a palavra de Deus e responde a ela. Então, justamente nós precisávamos procurar essa maneira como que as nossas fundadoras viveram aquele carisma, que é o dom do Espírito Santo, que elas receberam para justamente ser colocado a serviço dos necessitados, mas também para que outras pessoas pudessem receber esse carisma, dom do Espírito Santo. Um dom que é difícil a gente definir, porque sempre será limitada a definição. Mas se procurou então fazer essa definição, partindo do estudo da espiritualidade das fundadoras. Chegou-se ao carisma das fundadoras, com seus elementos. O primeiro, confiante, abandono na divina providência. Segundo, a pobreza, que é o primeiro suporte depois da confiança na divina providência e o suporte necessário, porque confia quem necessita, quem sabe que não tem nada, mas que espera tudo da divina providência. Numa vida de simplicidade e humildade, no amor ao trabalho, ao espírito de oração e uma dedicação amorosa para com a infância e a juventude. Sempre numa vida também de intensa vida, muito simples e familiar. As nossas fundadoras, elas tinham esse espírito e tudo era em comum. Também as meninas participavam da vida, da família, que era justamente, não havia divisão entre a vida da comunicação e a vida da Ópera Pia, que seria justamente a obra dedicada às meninas acolhidas.
Depois de todo esse estudo das fundadoras, foi estudado a vivência, a espiritualidade das colaboradoras das nossas fundadoras, aquelas que conviveram primeiro, e que foram justamente aquelas que compuseram a primeira comunidade. E também ali então foi encontrado, através da espiritualidade, o carisma. O carisma que sempre foi fiel e que sempre foi vivido nessa fidelidade, mas dentro de uma dinâmica criativa. A vida toda do Instituto. Além disso, de todo esse estudo, foi começado então um estudo sobre cada um dos documentos de vida da nossa vida, da vida de congregação. O primeiro documento foi justamente aquele onde nós encontramos especialmente a espiritualidade e o carisma, mas depois também o segundo regulamento de 1900, também ali estão bem confirmadas todas esses componentes do nosso carisma. O regulamento de 1920, o regulamento de 1936, quando justamente a congregação passou de direito diocesano para o direito pontifício, e depois também do capítulo geral especial e outros capítulos que foram se acontecendo. Mas chegamos então, depois de um tempo, do capítulo geral especial, a experimento então, os documentos definitivos, que foram de 1983. E ali nós então estávamos já a caminho da definição do nosso carisma. Depois de todo esse estudo profundo, dedicado, com muita assim, autenticidade, porque os documentos escolhidos foram documentos autênticos e documentos também originais, não de segunda mão, mas originais. Então foi essa comissão ter esse cuidado de procurar os documentos que realmente eram credíveis. Então, depois de todo esse estudo, se chegou à definição, que é a seguinte: confiante abandono na divina providência, num amoroso acolhimento e dedicação à infância e à juventude, pobre, abandonada ou colocada em situações de dificuldade, segundo as circunstâncias dos tempos e lugares, e numa caridade misericordiosa para com os enfermos e os anciãos, com uma opção preferencial pelos mais pobres. Esta é a definição do nosso carisma. Não sei, eu pessoalmente, considerando as outras definições posteriores, eu acho que esta é a mais completa, né, que nós temos. Mesmo que agora nós temos outras também definições, mas ela parte realmente daquela originalidade da nossa vida, da nossa história, parte das fundadoras, parte das colaboradoras e parte de todos esses documentos que eu fui citando, regulamentos e constituições. E até hoje, esse carisma, ele é assim, só que com uma definição um pouco diferente, né? Mas essa definição que eu estou dando é uma definição assim que ela realmente brotou desse estudo profundo da comissão encarregada de estudar o carisma. O carisma para nós é realmente precioso. Ele é aquele justamente que nos identifica, é a nossa identidade, é o nosso patrimônio
que nós recebemos as nossas fundadoras, através, é claro, do dom que elas receberam do Espírito Santo. E esse carisma, ele é atual. Ele é muito atual, muito necessitado. Então, elas já viveram esse carisma, aquelas que conviveram com elas e as nossas também irmãs anteriores viveram intensamente o carisma. Agora nós somos convidadas a vivê-lo ainda mais intensamente, porque elas, com pouca coisa, fizeram muito. Agora nós temos muita coisa. Seria momento também de nos perguntarmos: será que estamos fazendo mais? Em benefício do mais pobre? Ele faz com a mão. Nós, como congregação de irmãs beneditinas da Divina Providência, sempre usamos o hábito. E nunca também, depois do Vaticano II, em massa, nunca se cogitou, em massa, né? Claro, uma cara lá pode ser, mas em massa nunca se cogitou de a gente tirar o hábito. Então, o hábito para nós é algo sagrado, como a igreja considera mesmo, porque o hábito recebe uma bênção especial. No momento que você recebe o primeiro hábito, que nós recebemos o primeiro hábito, ele é bem já bento, né? Muito especial. E até no Diretório-Geral da Madre Giovanna, em 1941, está escrito que a irmã deve beijar o hábito no momento que veste e também na hora que desveste. Como era então o hábito? Primeiro, quer dizer que as nossas fundadoras retomaram o hábito de Pavia. Elas chegaram ali em 1949. Elas chegaram em 1947, 1949, elas retomaram o hábito na Capela della Madonna delle Grazie. Receberam também o hábito através do guardião franciscano, Padre Leonardo Maria Sósio da Marança, era o guardião da época. E este hábito, então, era aquele mesmo que chamava-se de uniforme, porque ainda não era congregação em Pavia, que usava em Pavia. Mas não só em Pavia, ele foi usado também em Ronco-Scrivia. Então, em Ronco-Scrivia, a fundação da Santa Benedetta Cambiagio usou o hábito igual de Pavia até poucos antes de ela morrer. E ela morreu em 1958. Então, na hora que as irmãs saíram, nossas irmãs fundadoras saíram de Ronco-Scrivia, elas depuseram lá o hábito que tinha justamente usado em Pavia. Claro, Maria, né, porque a Justina não chegou a usar o hábito em Pavia por causa que ela era estudante, né, mas usou em Ronco. Em Ronco já não eram irmãs ainda também, porque a fundação da Santa Benedetta aconteceu em 1937, quando ela partiu de 1938, quando partiu de Pavia, chegando em Ronco-Scrivia, ela fez a fundação. Mas a aprovação diocesana só aconteceu em 1956. Então, depois da nossa, que a nossa foi em 1950. Né? Então, esse hábito, que era de Pavia, fica bem claro, já usado lá, era um tipo uniforme, todo mundo usava igual. Mas era assim, um uniforme bastante assim, próximo do uso de roupa da época.
a moda da época. No que gostava, então, de uma tipo de túnica de lã cor café, tanto no verão como no inverno. E só podiam ter 2 hábitos. Na cabeça, uma touca branca com um véu preto. Quando saíam de casa, usavam um véu preto, mais simples, mais comum, e também que fechava um tipo de véu que foi usado até o capítulo geral especial, 1968, quer dizer que também na hora da comunhão a gente abaixava o véu, depois da comunhão. Esse era véu mesmo, véu preto. E o outro era o véu, que nós chamamos agora de véu, né? Então, é preto também, mas mais simples em casa. No peito ela tinha uma cruz preta e pendurado na cintura um rosário que terminava com um crucifixo. Este é o hábito mesmo que as nossas fundadoras retomaram. E esse hábito, ele foi conservado, porque até 1900, no segundo regulamento, nós encontramos algumas modificações, mas como hábito não, né? Quais são as modificações? Começaram a usar uma benda, que justamente era para tampar os cabelos da parte frontal, uma benda preta. Depois, para sair, elas tinham uma capa 3/4, para vir até a cintura. Em casa usavam uma carpinha preta e também um avental preto. E também podiam sair muitas vezes com um avental melhor, preto. Mas não houve modificação do hábito. Eu quero fazer entender. Isso foi os acréscimos, né? Assim, colocaram. Mas o hábito permaneceu mesmo. De lã, cor café, tanto no verão como no inverno, e só podia usar 2 hábitos. Ter 2 hábitos. No regulamento de 1920 não houve modificação nenhuma, conservou o mesmo, como 1900. 1936, como nós passamos de direito diocesano para direito pontifício, e tinha aquela questão um pouco difícil com os beneditinos, né? E não todos, mas o cardeal Schuster, que foi um grande problema para nós, no momento de conservar o nome, ele também, quer dizer, foram assim exigindo que nós colocássemos alguma coisa de beneditino. E o que foi colocado? O escapulário. Então, em 1936, se começou a usar um escapulário que descia dos ombros, a parte da frente e a parte de trás completa, um pouco mais curto o escapulário do que o hábito. E além disso, também se colocou uma capa preta longa. Essa não tinha nada a ver com os beneditinos, mas a congregação colocou, que seria justamente para o frio. Essa capa seria longa como o hábito. Porém, o hábito se conservou aquele mesmo. A touca, por enquanto, também até ali não foi mexida, nem o véu e nem o véu de saída. Quando saiu para alguma festa ou alguma missa fora, era um outro véu, mas sempre aquele véu uniforme, que já foi colocado desde o início da fundação da nossa congregação. Ali vamos então chegando, caminhando, até 1968, porque o Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, ele colocou várias assim, exigências para a vida religiosa, especialmente a vida
é religiosa consagrada, que é o nosso, justamente o nosso estilo de vida. Através dos documentos, Peccato e Caritatis, Mutuo Relaciones, e outros também os discursos, o modo de falar dos papas também. Especialmente o Paulo VI, ele tinha muito assim, consideração para a vida religiosa e cuidava mesmo da vida religiosa. Mas todos os papas, agora esse é um modo especial, mas todos os papas sempre tiveram. Como também os bispos onde nós trabalhamos, ali em Tortona, sempre tiveram muito cuidado conosco. Não entrava nesse particular de hábito e nem da vida particular. Mas eles tiveram muito cuidado. A Divina Providência sempre foi assim fabulosa. No sentido também de relação à igreja. Nós somos sempre muito cuidados pela Divina Providência, pela igreja e também por todos os membros mesmo do próprio Instituto. A Divina Providência foi sempre muito atenta, muito cuidadosa, mesmo cuidando de nós com a pupila dos olhos. É muito bonito assim, a gente se encanta de ver assim como a Divina Providência, em certos momentos, é surpreendente naquilo que ela foi realizando em nosso benefício, né? Então, estava dizendo, o Vaticano II fez as exigências, e uma exigência era que se realizasse um capítulo geral especial para atualização dos documentos, seria justamente as constituições e quem tinha o diretório geral. E esse capítulo devia ser feito dentro de 2, 3 anos. E a nossa congregação sempre também respondeu às exigências da igreja. Às vezes demorou um pouquinho por falta talvez de orientação, mas se não, ela sempre respondeu, sempre foi muito obediente. Então a madre, na época era a Madre Emanuele Bonatina, ela logo convocou o capítulo geral especial e foi realizado na Itália. Durou mais de um mês. Ali também houve alguma modificação no hábito. Foi tirado o rosário, que a gente usava na cintura. Foi tirado, quer dizer, a capa preta longa, só ficou no caso de inverno, ou que podia usar, que quisesse. O escapulário ficou só para as saídas e para as funções mais solenes. E houve uma troca, a primeira troca da fazenda do hábito, porque estou sempre falando do hábito oficial, né? Hábito era sempre de lã, né? Desde o começo estou falando que era de lã cor café. Aqui o capítulo mudou, mesmo por sugestão da Madre Geral, uma época, de mudar de lã para fazenda, ou estofa, quer dizer, fazenda tem que ser uma fazenda, só que tem que ser também sempre marrom, né? Só que o nosso marrom, por exemplo, que usamos no Brasil, ele é muito claro, em vista realmente daquele original, porque é um marrom quase preto, um marrom cor café. A touca também, então, ali começou a ser mexida. Nós começamos a usar uma touca que se chamava, na época, a touca com tabuinha. Quer dizer, que tinha uma tabuinha mesmo, né? Para manter assim mais arejada a cabeça. Essa a finalidade. Mas até ali, eu queria frisar, nós sempre usamos a primeira touca, que era chamada touca dos favinhos. Uma touca assim, devia ser engomada, com muitos metros de fazenda, mas é uma touca também muito assim arejada e que se conservava bastante limpa, porque ela tocava muito pouco assim no rosto da pessoa, né? Como sendo também
como ela é engomada, né? Então se mantinha durinha, né? E era para tocar muito bonito, por sinal. Mas era também a moda da época, né? Quando as nossas fundadoras vestiam. Não foi uma coisa assim nova. Foi uma coisa realmente que as irmãs nossas fundadoras, elas entraram bastante daquilo que era do comum, né? Do simples, do dia a dia, né? Só que era uniforme, né? Não era uniforme, não podia usar qualquer roupa, né? Então esta é a história do hábito. Eu quero deixar bem claro de que o nosso hábito oficial sempre foi aquele de lã cor café, tanto no verão como no inverno. E se tornou, assim, fiz a opção por uma ter também de fazenda, foi só no capítulo geral especial. E que também, quis deixar bem claro, de que a nossa congregação sempre usou o hábito e nunca pensou em tirar o hábito, porque sempre considerou o hábito como uma veste sagrada e também que faz parte do voto de pobreza. Porque se nós tivéssemos o hábito, teríamos outros, né, trajes certamente mais caros, ou então troca, né, ou mais mudas. E diz, não, o hábito é aquele e acabou. E o nosso voto de pobreza, ele é bem forte. Também a vida comunitária nossa é muito exigente, porque faz parte realmente de quem confia na divina providência. Ser pobre, ser necessitado, confiar em alguém mais forte, esperar tudo dele. E não também assim desanimar, ou então, sei lá, ficar assim constrangida porque alguma coisa acontece, né, e não está de acordo com o nosso plano na parte material. Ou também porque se um benfeitor também, diz até o regulamento, se um benfeitor também nos deixar, não tem problema, tem a divina providência. Então, eu queria assim deixar assim bem claro que o voto de pobreza nosso é muito exigente, né? Todos os votos são, mas é como ele está ligado muito à confiança na divina providência, então faz parte realmente da nossa vida como realmente beneditinas da divina providência. E tanto assim que se dizia no regulamento, quem não consegue viver esta pobreza é sinal que não é chamada para essa congregação, né? E que também quem não vive essa confiança na divina providência deixa de ser irmã beneditina da divina providência. Tem mais também essa colocação. Quer dizer, não é mais irmã beneditina da divina providência. Para dizer assim como que a nossa identidade é muito marcante, né? Ela é muito exigente, mas será de uma maneira assim tão muito de bondade, de amor, da divina providência. Então, tudo aquilo que nós recebemos é da divina providência. Se falta alguma coisa, é sinal de que ela nos quer assim. Então, vamos esperar. E o nosso banco, realmente, é o banco da divina providência, nós não temos outro banco. Então, as irmãs beneditinas não devem se ocupar com bancos mesmo. Elas devem se ocupar com o banco da divina providência, onde ali encontra tudo e encontra a razão do seu viver. Retomando o assunto sobre o hábito, eu ainda quero assim afirmar de que em 1968 houve a troca, a mudança da touca, daquela de favinhos para a touca de tabuinha. Não agradou muito, porque ficava difícil também para permanecer na cabeça aquela
touquinha, especialmente que tinha dificuldade de se arrumar no seio, tipo da cabeça, né, que ficava meio torta. Então, foi sempre pedido para poder, assim, acertar um modelo melhor, né, mais conforme a cabeça da pessoa, né. Então, por isso que se chegou a essa forma atual, de que é justamente um véu preto com uma faixinha branca, que vai de acordo justamente com a cabeça. Então, ela fica um pouco oval, mas é de acordo com a cabeça. E ficou mais natural também, né? É bem mais assim, apresentável. As irmãs gostaram e todo mundo aceitou e pronto. Quer dizer, teve também essa liberdade, né, de fazer aquela mudança. Porque também, depois do capítulo do Vaticano II, para o governo geral da época, ficou também difícil preparar tudo, né? Então preparou aquela que achava melhor. Mas depois, longo caminho acontecendo, houve então justamente essa possibilidade de reestudar e colocarmos esta touca atual. Isso tudo quanto ao hábito oficial. Agora, quanto ao hábito de serviço, é o seguinte, é que o próprio Vaticano II colocou que para o serviço também fosse assim, colocado justamente um hábito que fosse mais assim, de acordo com a saúde da pessoa, né? Que protegesse a saúde da pessoa e facilitasse o serviço. Então a nossa congregação foi bem aberta, né? Ela colocou assim também para os lugares diferentes, para mim até a cor diferente, né? Porque se fez a votação, nós usávamos antes o branco em casa. Depois passou para o cinza. Aí se fez a grande votação para ver se ficava o cinza ou o branco. E ficou o cinza que ganhou. Mas também a congregação foi muito aberta, que deixou também certos lugares que queriam bege, eles colocaram bege, para o Mato Grosso ficou com bege. Então ficou essa cor bege, cinza, branco. Branco ficou só para a parte dos hospitais, a parte dos asilos, a parte sanitária, né? Que é uma exigência do próprio serviço, do próprio setor, né? E agora, nós, com esse hábito assim, adaptado ao serviço, é só para o serviço. Saída de casa, especialmente para as funções, deve ser sempre o hábito oficial. Agora, só que o hábito oficial, por exemplo, também no caso aqui, marrom fica um pouco difícil, no clima quente. Então, é concedida a possibilidade de sair com o cinza. Porém, o cinza deve ser feito um tipo hábito, não uma veste comum. Aquele que é da veste mais comum é só para o serviço. É como se fosse um grande avental, né? Porque se primeiro se usava avental, agora não se usa mais avental, e se usa então o hábito. Então fica bem claro. Nós temos o hábito oficial, que é aquele então que não se toca. O hábito, então, mais leve, por causa talvez do clima, né? Que no Brasil, por exemplo, usa o cinza, eu acho que a Romênia também parece que usa o cinza, mas esse deve ser hábito, né? Feito de acordo com o modelo que foi assim autorizado. Foi justamente aprovado, porque a província apresenta ao governo geral, e o governo geral dá a última aprovação. Agora, outras vestes ali, que é assim mais para o serviço, seria só para o serviço. A saída com ele, sem assim,
sem aquele que é justamente permitido, está fora da norma. Está fora também de uma obediência, porque a obediência, ela compreende todos os membros, né? E os membros levam uma vida comum. E a vida comum deve ser justamente, ter uma parte uniformizada. Então, o certo mesmo é usar de acordo conforme tem a licença, né? Eu acho que isso aí. Então fazia tempo de que nós queríamos justamente começar os processos de canonização das nossas fundadoras. Mas quando olhávamos a parte dos documentos que tínhamos, a gente via assim que eram poucos ainda. Depois também certa parte histórica não era bem conhecida. Então fomos esperando, né? E começamos também as pesquisas fortes, né? Mas pedimos também ao geral de que se fizesse pesquisas fortes. Então, a partir dos 68 já se começou, 1976 a Madre Carla Borazzi, que era a superiora geral da época, ela colocou logo uma irmã à disposição, que foi a Stefania Ricaboni, começou justamente, sistematicamente, a procura de documentos, né? Nos arquivos onde as nossas fundadoras tinham morado, ou as nossas primeiras irmãs também tinham morado. Todos os arquivos diocesanos da igreja, mas também arquivos civis da prefeitura, do município. E fomos encontrando bastante mesmo, né? Mas, assim mesmo, nós tínhamos outra questão também que queríamos resolver. Eram os restos mortais da Madre Justina, que eles, certamente por causa da guerra, dizem que foram dispersos. Eu ainda não acredito, né? Eu acredito que são em algum lugar. Mas assim, de modo geral, se diz que foram dispersos por causa da guerra, porque a guerra atingiu o cemitério de Vogueira e fez muitos assim, desastres lá dentro, né? E o cemitério também foi aumentado, então talvez se ela estivesse perto, né, sei lá, do muro, e foi tirado para justamente aumentar o cemitério. Mas assim mesmo, dentro de mim existe esse desejo, e também que, sei lá, eu acredito que o dia vai se tornar realidade, de que os restos mortais serão encontrados. Só que nós pensávamos de que para abrir os processos precisava justamente dos ossos do falecido, né? Mas depois não, estudando agora, vimos, né, sabemos e conhecemos de que não são necessários, né, os restos mortais. Então, sendo já alguma coisa mais clara para nós, em 1994, no capítulo geral, em Roma, nós pedimos de que se abrisse os processos para a canonização das nossas fundadoras. E o capítulo geral, na época, aprovou. Foi uma grande alegria. Eu recebi a notícia com muita mesmo, muita participação, muita animação, né? Muita, assim, também, esperança, né? Então, o governo que ficou começou a trabalhar, mas é claro que precisa um mundo de coisas preparatórias, né? Então, nós passamos até 1999 fazendo a preparação, mais pesquisas, né? Os documentos necessários, depois a procura da postuladora, conversar com o bispo sobre essa possibilidade, as outras autoridades perguntando também, né, opinião, ajuda,
fizemos todo esse trabalho até 1999. Quando tínhamos então em mãos já alguma coisa, né? A minha postuladora já estava indicada, o bispo de Tortona aceitou, a doutora Francesca Consolini, e ele então partiu por abrir os processos, que é o Monsenhor Martino Canessa, né? É o bispo da época. E os processos então foram abertos no dia 8 de agosto de 1999, né? Bem no ano que a congregação completou 150 anos. Né? E foram abertos ali na capela das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, em Vogueira. Uma sessão bastante assim solene. O bispo abriu, então começou a exercer a função, porque ele era o presidente, dos processos de canonização das nossas fundadoras, Maria Justina Schiaparelli. Mas as pesquisas continuaram, né? O trabalho também colateral sempre foi continuando, no sentido de tudo aquilo que colaborava para que a coisa acontecesse era feita, e procurávamos realmente assim colocá-la em dia. Né? Quando ele abriu os processos, então ele também organizou, né, estabeleceu o tribunal que precisa, né? O tribunal, aquele que defende, aquele que acusa, né? Em qualquer tribunal. Depois também a comissão histórica, né? E tudo aquilo assim também que precisava como serviço, secretária, tudo, né? Quer dizer, secretária do começo ao fim, sempre foi a mesma, né? Então, foi uma coisa assim muito bem assim, preparada, cuidada, o bispo também muito dedicado, né? E começou-se então o trabalho. Foram realizadas 22 sessões, entre aquela que foi aberta, a primeira, e também compreendendo a última, porque o fechamento aconteceu no dia 13 de maio de 2001. E nós levamos esse tempo preparando todos os documentos para assim, compor, né, aqueles documentos necessários para justamente partir para Roma e entregá-los na congregação da Casa dos Santos, né, em Roma. Depois, então, durante as sessões, foram chamadas, então, 33 pessoas para depor. Essas 33 eram religiosos, da comissão histórica, também da leigos, né, e oficiais. Então, assim, foi bem diversificado o personagem que respondeu, né, ao convite de depor. As exposições sobre as nossas fundadoras, sobre a nossa história, foram assim, muito bonitas, né, dos testemunhos que depuseram no tribunal, né, com o bispo. E bem assim, uma coisa que nos comoveu muito, foi justamente depois do momento de ver assim, o resultado de todos os seus testemunhos, a convergência sobre a fama de santidade das nossas fundadoras, sobre a virtude da caridade, a virtude da humildade e do serviço, especialmente. Então foram unânimes, né? Enquanto isso que estava acontecendo lá em Roma, na Ivoreira, né? Aqui no Brasil e também fora do Brasil, na Itália, mas especialmente no Brasil, se entusiasmou muito com a causa, né? Então ali, olha, todo mundo participou, todos os membros participaram. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. Ver assim, sentir todo o grupo, né, empenhado numa causa, né?
e também o grupo da Itália também muito empenhado, né? Mas o Brasil, como já era missão, né? Então estava longe, sabia menos, então parece assim que estava querendo mais coisa, né? E cada membro colaborava com aquilo que tinha. Quem escrevia história, quem escrevia as graças, quem sabia alguma coisa que tinha escutado alguma coisa, quem sabia, assim, por exemplo, uma sã tradição, todos os membros colaboraram e faziam questão, e desejavam, e vibravam. E a gente vibrava junto. Foi, gente, uma época muito feliz, para mim também, porque eu vivi esse clima justamente de uma massa que deseja um ideal e que chegou, né? Chegou. E as pesquisas ainda continuavam sempre, né? Quer dizer, nunca pararam, né? Porque sempre mais pesquisas. Com toda assim, essa colocação dos testemunhos, né? E com todos também já o cabedal de coisa que nós tínhamos em mãos, né? Então, o bispo Martino Canessa, que já tinha aberto os processos, praticamente confirmou, né? Realmente nós devíamos fazer. Completou as sessões e fechou, então, o trabalho dos processos, como eu já disse, em 13 de maio de 2001. Né? No fechamento, também teve ali a sessão das funções religiosas na capela da Casa-Mãe das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Mas depois, além dessa função, teve também uma concelebração eucarística no domo de Vogueira, São Lourenço. Ali então esteve presente o presidente, o Dom Martino Canessa, que era o nosso bispo, depois também o bispo de Piacenza, né, Dom Luciano Maroni, que era justamente aquele bispo da cidade natal das nossas fundadoras. Né. Castel San Giovanni tem como diocese Piacenza. Né. Também esteve presente. E também esteve presente nessa celebração aquele encarregado das cerimônias pontifícias, Dom Piero Marini. Né? Então foi uma celebração muito bonita, feita no Domo de Milão. Ali então encerrou-se os processos na diocese, por enquanto. Depois disso, então, foi feito as capas necessárias, os blocos necessários, dos vários documentos, e colocá-los bem direitinho em caixas, bem preparados, a nossa postuladora era experiente nisso, né? Fez todo tão direitinho as caixas para nós levarmos para Roma, né? E foi levado para Roma, então, para a congregação da causa dos santos. Então foi marcado também ali uma grande celebração para nós, no sentido de que nós tínhamos alcançado aquilo que a gente precisava realmente colocar em dia. Né? As nossas fundadoras deveriam ocupar aquele lugar, aquele espaço de castigo e direito. Né? Nós tínhamos conseguido fazer isso. Na congregação dos santos, teve um probleminha, por exemplo. O probleminha que aconteceu é que as irmãs de Roncoscrívia, elas começaram a ter dificuldade de aceitar esse nosso trabalho de canonização, né? Ou para a canonização. Então, em vista disso, nós, quer dizer, a postuladora, ela nos aconselhou que, em vez de deixar o nome Fundadora Justina Schiaparoli, Fundadora Maria Schiaparoli, nos processos, deixássemos só Maria Justina.
Nós do conselho a gente chorou mesmo, né? Porque não queríamos fazer. Mas, como nós ficamos pensando entre deixar de proclamá-las santas e fundadoras, vamos optar por proclamar santas, né? Então tiramos. Mas não sei que, mesmo que a Divina Previdência ela é sempre fabulosa, quando nós demos entrada nos processos, um tal de secretário ali da congregação da Casa dos Santos, que era americano por sinal, né? Ele nos chamou, né? Eu acho que ele sabia bem tudo da nossa história, porque é impossível não chamar assim, né? Enquanto isso, a nossa postuladora estava em férias, né? Então, quando ele nos chamou, nós fomos lá no conselho. E ele disse, por que vocês tiraram o nome de fundadora? Aí nós falamos, olha, para evitar certas coisas, né? Nós queríamos dizer, assim, que o processo caminhasse em paz. E ele disse, niente fato, né? Andate a casa, fato un altro atto, né? Que era fazer uma ata, e escrevete funda triste. Né? Nós falamos, nem a postuladora tem casa, tem férias, agora que eu vou ver. Não tem nada que ver com a postuladora. É o conselho que vai fazer. E nós fizemos, né? E deu certo. Deu certo. Quer dizer, foi mais uma vitória aí, né? Porque realmente depois do processo sai direitinho que elas são fundadoras mais uma vez. Achei lindo, a redação dos decretos, né? Justamente de venerabilidade, ou seja, as virtudes heróicas. Então aí os processos começaram a caminhar, né? E eu saí também da Itália, né? Mas aí continuaram, o conselho continuou, só que todo esse trabalho é um trabalho amoroso. Mas a congregação da Casa dos Santos até que fez depressa, né? Em dezembro de 2002, nós entramos em 2001, ela já deu decreto de legitimidade dos documentos, dos atos, ela diz. Então, quer dizer, de um ano, foi bem rápido, né? Mas depois aí teve ir para teólogos e cardeais, para ser examinado, né? Porém, esse primeiro passo foi bem rápido. E, enquanto isso, a postuladora, ela já podia fazer, ela fez as posições, né? As duas posições. Logo depois que saiu o decreto de que os atos nossos eram válidos, né? Eram legítimos. Aqueles que nós fizemos lá em Vogueira, né? Todos aqueles documentos que mandamos. E o caso nosso ficou ali com, então, os cardeais e os teólogos. Ali foram estudando, foram exigindo mais alguma coisa. Os cardeais aprovaram mais rápido, os teólogos exigiram mais dados históricos, mas a postuladora foi acompanhando, até que nós chegamos no dia 6 de fevereiro de 2018. Eu vou dizer que longo caminho, né? Estamos em 2021, 2002 foram aceitos, estamos agora em 2018. Entendeu? Mas foi feita uma reunião extraordinária. Foi feita então uma reunião extraordinária dos cardeais, era ordinária, dos cardeais e dos teólogos, no dia 6 de fevereiro, e por unanimidade, foi muito bonito, eles aprovaram então que justamente as virtudes heróicas foram vividas pelas nossas fundadoras, teologais, cardeais e outras virtudes.
E, quer dizer, o bonito foi que a votação foi unânime e positiva, né? No dia 6 de março, né, do mesmo ano, 2018, então o Papa, né, Francisco, ele emite os decretos. Aí foi uma vitória muito grande, né? Emite os decretos de venerabilidade das nossas fundadoras, ou seja, afirmando a heroicidade da vivência das virtudes das nossas fundadoras. Elas viveram de um modo heróico, né, as virtudes. E, além disso, quer dizer, como a Divina Providência prepara tudo também, às vezes, umas coisas que parece que não dão certo, mas no final dão certo mesmo, né? Eu, por exemplo, fiquei encantada com a redação dos decretos, porque ali tem tudo novamente, né? E 2 vezes até colocaram, né? Então, quer dizer, dá justamente essa afirmação de que elas viveram as virtudes de modo heróico, mas também fala que a fundação, né, diz assim que as verdadeiras fundadoras são somente Maria Justina Schiaparelli. Eu achei lindo a colocação. E foi uma afirmação para nós muito importante, mais uma vez, mas também foi afirmada de uma maneira assim, bem total, bem completa mesmo. E daí então nós temos então os decretos agora de venerabilidade. Para continuar, agora nós precisamos de milagres delas. Né? O milagre, primeiro para justamente a beatificação precisa um, e para a canonização precisa outro. Agora, depende muito de nós, a nossa fé, a nossa oração, pedindo justamente a intercessão delas, né, junto de Deus, para que o milagre aconteça. Mesmo que tenha graças até muito fortes, que no fundo talvez até sejam milagres. Mas o difícil, às vezes, no milagre, né, é que quem assim presencia, né, ou quem colaborou para que o milagre acontecesse, às vezes não quer assim se expor, não quer assumir a causa ali, porque tem que confirmar, né, tem que justamente contar, tem que relatar, tem que ser uma pessoa também crente, porque aquela graça que aconteceu, aquele milagre, está acima dessa ciência, acima de, quer dizer, a ciência nunca poderia ter conseguido aquilo, né? Então, para aquela época, né, claro, que depois, talvez mais tarde, a medicina assim, vai melhorando, vai avançando, mas para aquela época não tinha condições. Então, nós agora precisamos desse acontecimento delas, né? O milagre. Mas eu penso que ainda falta, mesmo que as nossas fundadoras tenham chegado muito mais em casa agora, são mais familiares, a gente as sente mais perto mesmo, mas eu penso que nós ainda não as invocamos suficientemente. Então, eu acho que fica o apelo mesmo. Nós precisamos rezar mais, falar mais delas, né? E também, especialmente, da sua obra, porque a obra delas encanta. E a obra delas, praticamente, foi sempre um milagre, né? Porque com pouco, como eu te falei antes, com pouco, quase nada, elas fizeram muito, muito mesmo. Então, é um milagre também. Agora, então, nós também estamos dentro do ano vocacional. O ano vocacional tem justamente essa meta, de colocar bem assim em foco as nossas fundadoras, né? Sempre, em qualquer possibilidade que tenha ocasião, né, que acontece, e especialmente de também celebrar, né, intensamente
o dia do decreto, da emissão do decreto de venerabilidade dos nossos fundadores, né?